Seja bem-vindo à minha primeira tentativa de gravar o meu primeiro vídeo mostrando quais foram os melhores livros que eu li neste ano, que é um negócio para mim muito novo. Eu nunca nem escrevi sobre isso, eu nunca, na minha história com os livros, eu jamais fiz algo parecido, os melhores, the best of, né? Eu jamais fiz algo assim, e não estou falando isso porque eu me acho muito bom, mas é só porque nunca me pareceu importante. Mas agora que eu tenho um Instagram e as pessoas votaram para que eu fizesse os melhores de 2024, eu vou gravar esse primeiro vídeo para ver se vocês gostam. Será exclusivamente focado em livros. Eu não vou falar de filmes agora, até porque eu comecei a pensar em bons filmes que eu vi este ano e eu acho que foram 2 ou 3, tá? E eu gostaria de explicar também por que eu escolhi esses livros, porque que eu acho que você também deveria tentar ler estes livros em 2025, se você se interessar. Mas estou aqui cumprindo a minha parte da nossa relação online entre criador de conteúdo e consumidor de conteúdo, então estou aqui fazendo o meu vídeo e você faz a sua parte aí curtindo e comentando, tá? Eu não dividi em nenhuma ordem específica, em nenhum nicho específico, nada do tipo. Foram os melhores livros que eu li, independentemente do motivo ou independentemente da área, ok? E aí, alguns eu já tenho aqui, que eu li, né, com Kindle, com PDF. Eu coloquei aqui à direita, tá? Mas outros estão aqui nessa pilha de livro que você ainda não consegue ver. Tá? Então, começando pelo que eu considero aqui, né? Sem nenhuma ordem, tá? Não é do melhor para o pior, são os melhores livros que eu li este ano, tá? O melhor livro que eu li este ano, um dos melhores livros que eu li este ano, foi esse aqui do Neil French, não sei se vai dar para ver aí, ó, do Neil French, que chama Sorry for the Lobsters, tá? Eu também não dividi se está em português ou inglês, daí é problema seu, depois você busca, tá? Mas o Neil French, para mim, ó, ele tá vivo ainda, né? Ele é talvez o maior copywriter vivo dessa geração anterior, essa geração mais antiga, alguém que pegou a era de ouro ali da propaganda, né, dos anos 70, 80. Foi o Neil French, ele escreveu vários anúncios famosos que você provavelmente conhece. E aqui neste livro, Sorry for the Lobsters, né, foi mal, desculpa pelas lagostas, né, o Neil French, para mim, escreve o Confissões de um Publicitário, mas do jeito que ela deveria ter sido escrita, ou como se ela fosse escrita por um marqueteiro mais com uma história mais interessante do que a do Dave Jogg. E o Dave Jogg tem uma história muito interessante, tá? É um cara que passou por muitos empregos e tudo mais. Mas assim, o Neil French já foi casado até, já teve relacionamentos até com filha de narcotraficantes, entendeu? O Neil French tem umas histórias, livro, assim, cabulosas a respeito de como ele viveu e viveu muito e bem a sua vida como marqueteiro, tá? Uma das coisas mais interessantes, eu acho, principalmente para você que está começando, é que o Neil French, ele entra na propaganda porque ele não deu certo em mais em nada. Inclusive, ele é isso que o chefe dele fala para ele quando dá o primeiro emprego, numa agência, diz assim, olha, na minha experiência, todo mundo que dá errado em todas as outras áreas dá certo na propaganda. Então, ele entra numa agência por causa disso, tá? Ele fracassa em vários outros trabalhos e aí ele começa a ter bastante sucesso. Uma coisa interessante também a respeito do Neil French é que ele é um dos poucos copywriters que foram contratados e são contratados porque eles têm um certo estilo, uma certa voz. Quer dizer, os anúncios do Neil French soam muito como os anúncios do Neil French. Ele tem algo parecido. Quando você lê um anúncio, você vai sacar que ele escreveu vários outros do mesmo jeito. Não é? Então ele tem um estilo de fazer as coisas. Então, as marcas contratavam o Neil French para escrever como o Neil French, e não como normalmente acontece no mercado digital, em que você contrata a pessoa porque ela é boa, mas você gostaria que ela fizesse o que você faria se você fosse bom, né? Então, o Neil French não é esse tipo de profissional, é o tipo de profissional que você contrata porque você quer a visão dele, você quer o estilo dele, ok? Então, Neil French, Sorry for the Lobster, é uma biografia incrível para quem gosta de propaganda, para quem gosta de marketing, para quem gosta de copyright, né? E que, de novo, é um cara com uma história sensacional, uma história que daria filmes, assim, senão aqui eu vou ficar falando muito tempo, talvez é um tipo de livro que merece ou um artigo ou merece um vídeo específico, mas é um livro extraordinário para você que quer ver, assim, cara, eu acho que o Neil French, ele
é o homem mais interessante do mundo. Sabe aquela propaganda da Dos Equis? Eu vou deixar aqui, eu tenho um artigo sobre esses comerciais, né? É esse cara. O Neil French é o homem mais interessante do mundo. É um cara bem Hemingway, tá? Ele tem essa pegada de cara meio bad boy, que escreve bem, que tem cultura e que se envolve em vários problemas, em vários acidentes, tá? É muito gostosa de ler essa biografia, assim, ela é muito aventureira e ao mesmo tempo ele conta como ele escreveu os anúncios, as ideias, de onde que elas vieram e eu tenho certeza que se você gosta de propaganda, você vai gostar bastante da história dele. É um livro relativamente difícil de achar, mas você, enfim, você tem a internet aí, você consegue achar qualquer coisa, tá? Um outro livro, e é também da área de marketing, né? Que eu escolhi aqui, vou falar disso aqui, em vez de pegar um outro aqui físico, mas é o Eric Hoffer. O Eric Hoffer não é um livro de marketing, na verdade, estou aqui invertendo as coisas. Mas o Eric Hoffer é um livro que eu li, na verdade, tô aqui trapaceando, mas eu li no final do ano passado, tá? Mas foi lá mais ou menos dessa época, assim, finalzinho de dezembro, foi entre o Natal e janeiro, e Ano Novo. O Eric Hoffer, ele escreveu um dos livros mais importantes de sociologia do século XX, que é o The True Believer, não é? Que é um livro que analisa a mentalidade do idólatra, para ser mais honesto. Quer dizer, aquele tipo de pessoa que não só idolatra, né? Mas que faz parte desses movimentos de massa. Ele é o extremo, o fã extremo. Eu acho que existe uma diferença entre fã e idólatra, eu trato disso no Copycraft, mas aqui eu não vou entrar em mais profundamente nesse assunto, mas o Eric Hoffer, para mim, esse livro do Eric Hoffer é um livro muito melhor do que, por exemplo, o Tribos, do Seth Godin, né? O Seth Godin escreve de um jeito meio positivo, como se tudo fosse muito bom e você tem que criar sua própria tribo e tal, e o Eric Hoffer mostra o que acontece de fato quando você tem um movimento de massa em que as pessoas idolatram uma pessoa e principalmente qual é a mentalidade dessa pessoa. Por que que ela cai nesse tipo de movimento? Por que que ela segue? E ele tem, assim, o Eric Hoffer é um escritor maravilhoso. Ele trabalhava com trilhos de trem, ele não teve uma formação universitária antes de publicar esse livro. Depois ele se tornou um professor convidado, mas ele era daquele tipo de pessoa muito rara que tinha um emprego razoável, não é? Mas bem fora de qualquer tipo de profissão intelectual, né? Então, tipo, não era professor, não era escritor, mas sempre teve muito interesse, não é? Pela sociologia, pela história. E o Eric Hoffer escreve o The True Believer antes até do nazismo, tá? Então, ele é um livro que meio que antecipou o que aconteceria, né? Depois no século XX e assim por diante, né? O período da Guerra Fria, ali, da União Soviética, né? Ele não tinha visto tudo isso e depois escreveu, mas ele antecipou muito bem a mentalidade do século XX, a mentalidade do século XXI, que é essa formação de movimentos de massa. E ele tem frases maravilhosas, assim, como, por exemplo, ele diz assim, as pessoas acham que o idólatra deveria cuidar da própria vida em vez de fazer isso, né? Em vez de se unir a algum movimento e tal. Mas a questão é que as pessoas cuidam da vida delas quando a vida delas vale a pena ser cuidada. Quando não, elas cuidam da vida dos outros. Então, é um livro maravilhoso. Assim, eu acho que todo mundo trabalha, não só com marketing, mas principalmente para quem trabalha com marketing, esse é um livro sólido e é curto. Curto, não tem nem 200 páginas, tá? Você consegue ler rapidinho, é um livro muito bom e que para mim vale muito mais a pena do que o Seth Godin ou qualquer outro livro de marketing para criação de tribos e tal. A desvantagem é que nesses livros tem sempre essas dicasinhas, né? Essas partes práticas, né? Mas se você só quer ler livros que venham assim, como aplicar esse livro no seu negócio, você nunca vai desenvolver esse senso prático que é talvez o que mais falta no marketing. Quer dizer, elas leem um livro apenas se vier com o que você tem que fazer agora, né? Então você nunca deixa de ser iniciante e você não aprende os princípios do comportamento humano e daí tira as consequências práticas do seu negócio para aquilo que você está fazendo, tá? Vale muito a pena. Aí agora eu vou fazer um com físico. Esse aqui é um livro que eu já tinha lido, na verdade, estou aqui trapaceando de novo. Talvez você não devesse confiar em mim. Mas o Gossage, eu já tinha lido esse livro alguns anos atrás, mas eu nunca tinha lido o físico, porque esse é um livro muito difícil de encontrar. É um livro que hoje você vai encontrar aí por uns 600 reais, 500 reais. Era um livro muito difícil e na época eu não queria gastar 500 reais num livro, além também porque, assim, né, na época
era muito difícil de trazer, assim, alguns anos atrás, assim, a Amazon falava assim, 45 dias, 60 dias e tal, e eu queria ler o livro logo, eu acabei imprimindo, aí depois perdi a vontade de comprar o livro porque eu já tinha lido, né? E aí, este ano, no começo do ano, eu achei essa cópia em um sebo, tá? E eu comprei o Gosta e tá novinho, tá novinha essa cópia. E aí eu reli este ano e de novo se tornou um dos meus livros preferidos, tá? Eu recomendo que você dê uma olhada no meu. Eu não vou falar tanto assim desse livro, porque eu tenho um longo artigo explicando toda a minha relação com o Gossage, mas o Gossage é o meu herói no marketing, tá? É um grande exemplo para mim, a maneira como ele aborda o marketing, como ele aborda a comunicação. É um dos raros marqueteiros em que você assim, sente que está de fato com uma pessoa inteligente que não só tem a noção das consequências do seu trabalho, mas quer fazer um trabalho muito bem feito. Ele entende a importância social do marketing também. Ele sabe que ao persuadir outras pessoas a comprarem produtos, você está mexendo com a vida delas, tá? Então, o Gossage, ele, não vou tratar aqui, né, mas ele é o patrono, inclusive, da minha mentoria, o Copycraft. A foto que a gente usa é do Gossage, tá? Então eu vou deixar o artigo aqui caso você queira conhecê-lo, mas esse aqui para mim é o melhor livro de marketing que eu já li até hoje, ok? E vou fazer um aqui com PDF. O outro livro que eu li esse ano que foi muito bom foi esse do René Girard, né, que na verdade é uma seleção de artigos do René Girard, de vários livros, mas também de artigos que ele publicou, que se chama All Desire is a Desire for Being, né? Todo desejo é um desejo por ser, tá? E aí, aqui, assim, há pouca coisa, eu tenho um vídeo aqui também sobre o René Girard no meu canal, mas o René Girard é o teórico né, ele é talvez o maior teórico do século XX em relação a comportamento humano, e ele é o criador, né, ou pelo menos codificador, né, da teoria mimética, né? A ideia de que você não deseja as coisas de forma autônoma porque você quer, mas que você deseja as coisas porque outras pessoas desejam. Não é? Então, o que você deseja, porque você deseja, está muito relacionado, ou completamente relacionado, ao que as pessoas, os seus modelos, né, desejam. Tá? Então, para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com influência, ou para quem quer se entender melhor, ou a natureza dos próprios desejos, eu acho que o René Girard é o melhor ponto de partida para você começar a entender isso. Alguns anos atrás, o Luke Burgess, ele escreveu um outro livro que chama Wanting, tá? Mas como eu li em outro ano, não coloquei aqui. Mas este é um outro livro importante, um livro legal que vale a pena você ler caso você se interesse por isso, tá? Esse aqui, na verdade, eu acho que um outro texto eu ainda não tinha lido, mas foi muito bom rever, né, várias teorias, várias análises do René Girard agora em um contexto diferente, tá? Eu recomendo também para quem nunca leu nada, sabe ler inglês, eu recomendaria isso aqui também como um bom ponto de partida, ao invés de você pegar um livro inteiro dele, né? O René Girard, a teoria dele é mais ou menos como um mapa dobrado, inclusive ele explica isso nesse livro aqui. Então, eu gostei muito dessa explicação, porque ela é muito direta, ela representa muito bem o que ele faz. Quer dizer, diferente de uma teoria em que você, muitas vezes, né, assim, a pessoa já diz tudo aquilo que ela pensa e todas as consequências daquilo, e aí você meio que acompanha o caminho. Quer dizer, quando você começa a ver um mapa dobrado, quanto mais você desdobra esse mapa, mais território aparece para você, não é? Você sabe mais ou menos o que tem ali, mas à medida que você vai lendo o René Girard, mais territórios vão sendo descobertos. Então, você não tem uma visão completa do todo de uma vez, mas ele vai se desdobrando e todas essas partes dobradas começam a fazer sentido. Para quem não tem o costume de ler livros assim, ou autores assim, o René Girard pode parecer um autor que não tem um começo, meio e fim. Então, para você pode não parecer que haja uma progressão de pensamento, mas existe na verdade, existe, tá? Mas eu gosto desse tipo de autor, em que você pode entrar em qualquer livro e você vai entender o que ele está falando, mas claro, você vai entender mais quando você lê todos os outros, porque algumas coisas, né, o mapa vai se desdobrando e você vai vendo mais território, ok? Eu gosto desse tipo de experiência, mas se você não gosta, então talvez um livro como o do Luke Burgess, que dá esse mapa geral, quer dizer, como que a parada funciona, e depois você busca os conteúdos mais específicos para se aprofundar.
tá? Mas caso você também seja como eu digo que você pode começar por esse sem nenhum problema. Um outro livro, antes de eu passar para esses físicos aqui, é o Status and Culture, e tem tudo a ver com o René Girard. É mais ou menos assim, o David Marx ele conseguiu escrever um livro em que ele não cita muito o René Girard. Essa é a grande façanha dele, né? Porque se ele citasse, o livro me pareceria até melhor, tá? Mas esta é uma leitura, digamos, da teoria mimética com uma soma de ciência comportamental, principalmente na teoria do status, para identificar como a gente, na moda, classifica aquilo que é bom gosto, aquilo que é mau gosto, aquilo que é elegante, aquilo que não é elegante, tá? Eu acho que se você se interessa por moda, se interessa por cultura, esse é um grande livro para ler. Gostei bastante desse livro, acho que ele tem alguns probleminhas ali de escrita mesmo, tá? Ele tem muita coisa no livro, mas mesmo assim é um bom livro, foi um dos melhores que eu li este ano. Ele é autor do Ametora também, né? Se você se interessa por moda, o David Marx escreveu esse sim, um livro maravilhoso, assim, em termos de escrita, né? Que explica como o Japão foi influenciado pelos Estados Unidos e como o Japão se tornou, inclusive, uma referência para os Estados Unidos em relação à própria moda americana que o Japão não tinha e passou a ter por causa da influência dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o Ametora é um excelente livro. E se você conhecer sobre a teoria mimética, várias coisas que o David Marx não cita, você vai entender melhor, você vai tirar conclusões melhores por causa da teoria mimética. Então, eu diria para você ler um e depois ler outro. Eu acho que você vai ver, digamos, uma teoria mimética aplicada nos livros dele, tá? Eu vou gravar um vídeo aqui no canal especificamente sobre este livro para falar um pouco sobre o que é status, tá? Porque algumas pessoas gostam de dizer que o René Girard ele entendeu tudo errado porque ele não entendeu que a busca do ser humano é por status. Eu vou desmentir isso em breve, ok? E aí, antes da gente falar desse livro aqui, entra nos livros narrativos, né? Mas um livro que eu li este ano foi esse aqui, do David Foster Wallace, né? Graça Infinita. Esse é um livro que eu comecei várias vezes e desisti. E aí, neste ano que eu fui terminar esse livro, tá? Isso porque o David Foster Wallace, ele é um autor difícil neste livro, né? Os ensaios não, o David Foster Wallace não é difícil nos seus ensaios, mas nesse livro de ficção, né, o Graça Infinita, ele é um autor difícil, são muitas histórias, elas não têm uma conexão clara, tá? Assim, uma não continua a outra, assim, é um pouco difícil, tá? Então eu comecei e parei várias vezes, tem muitas notas de rodapé, mas assim, muitas notas de rodapé que assim, fazem parte do livro, claro, não é do autor, não é da edição, tá? E é um livro que, assim, eu recomendo inclusive que você assista primeiro o filme, que não é o filme do livro, né, mas é o filme da história dele, para você se envolver um pouco mais, que se chama Fim de Turnê, tá? É a história da turnê deste livro, mas e aí ele explica melhor os interesses, né, em escrever o livro e tal. Mas é um livro sobre vício, tá? É um livro sobre como... Eu estou resumindo grosseiramente o negócio, tá? Mas é um livro sobre como nós tentamos compensar o vazio da vida com alguns vícios e como eles nos levam sempre para os mesmos lugares, tá? Eu acho que quem é fã do David Foster Wallace vai discordar disso, vai dizer que eu estou assim, reduzindo demais o livro, mas você tem razão, é verdade, eu estou reduzindo. Mas foi um grande livro que eu li este ano, literalmente, né? Demorei muito, eu não li muitos livros neste ano, tá? Se eu li, sei lá, uns 30 livros este ano, foi muito, né? Então, este é um grande livro que eu li este ano, que é o Graça Infinita. Um outro livro que eu li este ano que foi muito bom, eu também li lá no começo do ano, que é o Into the Woods, do John York. Eu já tinha contato com o John York, com o trabalho dele, mas eu ainda não tinha lido o livro inteiro. Eu tinha lido um pouquinho, tinha gostado bastante, mas eu não peguei para ler e estudar. E eu li o John York, o Into the Woods, e eu acho que hoje é o melhor livro de storytelling já escrito. Eu já li muitos livros de storytelling, esse para mim é o melhor. Ele pode não ser o mais fácil, ele pode não ser o mais rapidamente aplicável, mas é o melhor.
Para mim, ele resolve vários problemas em relação a outros livros de storytelling. Se você se interessa também, vou deixar aqui o link. Eu tenho um artigo específico sobre storytelling, principalmente o problema sobre como, né, o marketing tomou esse termo para eles e causou muita bagunça. Então, o John York e o Storytelling. Um outro livro que eu li esse ano e gostei bastante foi esse aqui, ó, o Why Greatness Cannot Be Planned. Né? Então, por que a grandeza não pode ser planejada? É o mito do objetivo. Cara, eu amei esse livro. Amei esse livro. Porque era algo que eu já suspeitava, era algo que eu já tinha, mas eu não tinha já tinha assim como suspeita, né? Mas eu não tinha articulado isso de uma maneira tão brilhante, tão clara quanto o Kenneth Stanley e o Joe Lehman fizeram, tá? É um livro que demonstra por que a obsessão em ter um objetivo mata oportunidades. E eu digo assim, não é porque você não precisa ter nenhum objetivo na vida, não é essa a questão. Essa é a questão que a obsessão em querer começar todas as coisas tendo um objetivo claro e mensurável mata muitas oportunidades de descobrir coisas melhores, tá? Melhores. Esse aqui também é um livro, eu não vou me estender aqui sobre ele, porque eu vou gravar um vídeo em breve sobre este livro, tá? Mas este é um livro excepcional, principalmente para você que é obcecado com performance, obcecado com planejamento, ou até lida com equipes e tal, para você dar objetivos melhores, aprender a mensurar melhor a qualidade, inclusive, do seu trabalho, tá? Livro excepcional. Esse deveria ser obrigatório, assim. Todo mundo que trabalha com gestão ou trabalha, que nem no meu caso, com mentorias, né, mentorando outras pessoas, ler esse livro. Para mim foi, assim, game changer, foi esse livro aqui. De novo, não são coisas novas, mas eu nunca tinha visto de uma maneira tão explicadinha e tão, sabe, bem feita, assim, tá? Existe um outro livro que vai na mesma direção, que é o Obliquidade, né? Do John Kay, tem um TED Talks dele, tem com legenda e tal, se você não souber inglês, você vai lá e bota a legenda, que também trata deste assunto, mas esse aqui ainda é melhor, tá? Um outro livro, que acabou virando artigo e acabou virando o vídeo mais assistido do meu canal, é o Eros and Magic in the Renaissance, do Culiano, né? Do Petros Culiano, né? Este é um livro, eu também tenho um artigo, chama Magia da Propaganda, que é com base nesse livro. Mas o interesse meu aqui nesse livro era ver como o Culiano mostra que a magia e o paganismo da Renascença, eles são muito parecidos, se não a mesma coisa, na opinião dele, do que o nosso trabalho como marqueteiros. Ele mostra como a manipulação dos desejos humanos, criando um campo mental favorável para a tomada de decisão, é exatamente a mesma coisa que se fazia na Renascença. Ele vai falar um pouco sobre o Giordano Bruno e a teoria da vinculação, tá? Como você se vincula a outras pessoas, e você percebe que o Giordano Bruno já sabia muito mais de copy do que todos os copywriters do Brasil. Então, é um livro muito interessante. De novo, não é um livro que vem com aplicação prática, o que você vai ter que fazer, não é isso. Mas é um que conecta o marketing a uma ciência maior, a um campo maior dos estudos humanos. Eu diria que dá um pouco mais de mistério, de tempero ali para o marketing, tá? Tira um pouco essa carapaça meio utilitarista e científica da parada e dá um pouquinho de magia para a coisa, tá? Não é um livro para todo mundo, é um livro relativamente difícil, eu diria, tá? Mas se você gostou do artigo A Magia da Propaganda, ou do vídeo que deu origem, ou do vídeo que é baseado nesse artigo, que é o Marketing Macumba, eu diria que você vai gostar desse livro também, tá? E o último livro que eu li este ano, que eu já tinha comprado há algum tempo, li um pedacinho, ficava nessa, né, vai, mas eu decidi ler, foi o Conversações com Goethe nos últimos anos de sua vida, tá? Que é escrito por Johann Peter Eckermann. O Goethe é um dos grandes gênios da humanidade, né? Dominava ciência natural, ciência literária, aí vem tudo, né? O Goethe é uma grande mentalidade, um dos grandes gênios da humanidade, e por sorte, eu diria que este livro do Eckermann é
um resumo da sabedoria do Goethe. Tudo aquilo que o Goethe, no final da vida, digamos, tem de melhor para entregar, em termos de como ver a arte, como se relacionar com pessoas, como estabelecer autoridade, o que importa e o que não importa na vida, como remover tudo aquilo que não é você para que você se torne mais autêntico, tá? De novo, estou dando uma utilidade para o livro, caso você se interesse, mas foi um grande livro que eu li este ano e que, de novo, gente, vale muito mais do que ficar lendo esses livros, não é, de autoajuda, tá? E autoajuda, é claro, e para mim esse livro tem bastante coisa de autoajuda, tá? Eu não sou contra a autoajuda, mas esses livros que todo mundo lê, que são livros feitos, escritos com o propósito de estabelecer a autoridade daquele autor. Assim, o Goethe, quando falava essas coisas, ele não queria assim, depois eu vou lançar meu curso, e daí eu vou colocar isso aqui. Ele queria escrever um livro honesto, sincero. Ele não, né? O Eckermann, né? Um livro honesto, sincero, que retratasse o fim da vida de uma pessoa sábia, tá? Então, eu acho que assim, ele é grande, né? Ele tem quase 700 páginas, tá? Mas você também não precisa ler tudo, que eu falei, eu li várias vezes uns pedaços, tá? Mas eu recomendo ler inteiro, né? Porque ele conta os anos ali, né? O Goethe, inclusive, mudando de opinião nos últimos anos da vida. Então, eu diria que vale muito a pena, muito mais a pena, você trocar 10 livros sobre minimalismo, minimalismo digital, essencialismo, o inimigo é o... Cara, todas essas bobagens de estoicismo e marqueteiro tentando refazer a sabedoria moderna para pessoas, assim, tornando acessível a sabedoria, mas no sentido de, eles não tornam acessível, eles meio que torcem a filosofia para que você ache que aquilo é melhor do que realmente é. O estoicismo, por exemplo, eu vou ter um vídeo sobre isso, tá? É filosofia de perdedor, tá? Historicamente, estoicismo é filosofia de perdedor, ok? Mas não vou entrar nesse assunto agora, vou deixar só essa polêmica no ar. Perfeito? Então, esses foram os livros mais legais, mais importantes, mais interessantes que eu li este ano. Espero que você tenha gostado. Eu não tenho nenhum link da Amazon para mandar para você como afiliado, tá? Então você vai ter que buscar aí cada um deles. Eu não sei se todos têm traduções, alguns eu sei que tem, né? O Graça Infinita, Conversações e tal. Eu não cheguei a procurar para todos eles, mas você tem a maior ferramenta de busca que o planeta Terra já presenciou e então eu tenho certeza que você vai encontrar todo o livro que você conseguir digitar no Google, ok? Um abraço e até a próxima.